todos que nos acompanham. É com muita alegria que estamos aqui, junto com o Lance Notícias, nesse videocast, para apresentar um pouquinho sobre o nosso colégio amado, o Colégio Imagine. O Colégio Imagine, ele chegou para ficar e para trazer algo especial para as nossas crianças e as famílias. Eu sou a Direcate e junto com a nossa coordenadora e professora Camila e a nossa professora Cariane, estamos aqui para apresentar um pouquinho sobre a nossa proposta de ensino. Nós trabalhamos com a abordagem educacional por princípios, a AEP. E essa árvore ilustra exatamente como a gente trabalha, a nossa metodologia. A raiz são os princípios governamentais, os princípios bíblicos governamentais. A gente acredita, e a gente tem frutos já disso, que as crianças desenvolvendo os princípios logo na primeira infância, né? Na vida escolar, quando eles crescerem, eles vão conseguir colher esses frutos. E os frutos disso, de trabalhar os princípios agora, serão uma boa erudição acadêmica, a gente vai ter adultos com caráter cristão. Então, a gente já sabe que já temos, né, testemunhos da vida das crianças e das famílias, de ver mudanças, e a gente fica bem feliz de poder ter a oportunidade também de trabalhar dessa maneira na vida deles, né? Uma maneira tão incrível e diferenciada, através de princípios bíblicos governamentais. Na sala também, a gente tem o gráfico da autoridade. A gente sabe que desde que a gente nasce, né, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já tem, sim, uma hierarquia. E a gente ensina para eles que o primeiro que a gente deve obedecer é a Deus, né? Que a gente deve ser temente a Deus. Depois, aos nossos pais, né? Então, respeitar e honrar a nossa família. E na escola, quem vem depois nesse gráfico são as professoras. Então, as professoras têm, sim, autoridade sobre a vida das crianças, têm autoridade de orar, de repreender. A gente unge elas todos os dias e ora pela vida delas, porque a gente acredita, sim, que lá dentro da escola a gente tem autoridade sobre a vida delas. E a gente fica bem feliz por isso, de poder fazer parte do crescimento de cada um deles, né? Professor Camila, tanto que na nossa reunião com os pais é feito todo um momento muito lindo de comissionamento. O comissionamento é quando as famílias entregam à equipe do colégio a autoridade e legalidade sobre a vida da criança, não só em relação à aprendizagem, porque nós sabemos que o ensino vai muito além disso, mas sobre o desenvolvimento completo dela. Então, sim, as famílias estendem as mãos como forma de abençoar as pessoas, as profissionais e toda a equipe que vai fazer parte desse desenvolvimento das crianças. Por isso que é muito lindo. É verdade. E quando a gente ouve falar que a profissão professora engloba muitas outras, é porque realmente engloba muitas outras. E a gente dá legalidade para elas trabalharem isso também na vida das crianças, né? E quando a gente vai, geralmente quando a gente vai na sala de aula, a gente vê as regrinhas da sala, né? As regrinhas da turma. No colégio, imagina, o diferencial é que a gente trabalha com a constituição de classe. Então, a gente tem nas salas exposto, a gente apresenta ela para as crianças, a gente revê elas sempre com as crianças para reforçar isso, né? Então, a gente tem ali as 10 regrinhas da Constituição de classe, de obedecer, para felizes crescer, todas elas de uma maneira que as crianças consigam memorizar, né? E a gente apresenta para elas. Essa a gente usa com as crianças maiores. E esse modelo da Constituição de classe é para as crianças menores, então contém imagens para elas associarem, né? E a gente vê que isso dá muito certo, né? Porque a partir do momento que a gente apresenta para as crianças e vivencia isso no dia a dia, não tem como dar errado, porque a gente sabe que elas aprendem pelo exemplo, né? Então, quando a gente está vivenciando, quando a gente reforça isso com elas todos os dias, elas aprendem. E é muito lindo quando a gente pode ver, né? Quando a gente percebe que elas, sim, elas estão aprendendo. O resultado é muito significativo. Nós ensinamos as crianças, a todos os alunos, que tudo precisa ser feito com ordem e decência, assim como fala a palavra de Deus. Hoje, se você ir lá no colégio e pedir para elas de que forma que são feitas as coisas, elas vão dizer, são feitas com ordem e decência, porque sim, precisa ter uma hierarquia. E porque não é a criança que vai escolher o conteúdo que ela vai trabalhar em sala de aula. E quem vai aplicar esse conteúdo e vai passar aquilo que vai ser abordado é o profissional que se formou para isso. Então, ela vai ter que seguir, sim, essas normas, ela vai ter que, sim, seguir esse bom comportamento, porque é muito aplicado o princípio da semeadura e colheita. Nós ensinamos
ensinamos que tudo aquilo que nós fizemos tem consequências. Se a minha atitude for boa, a consequência será boa. Se a minha atitude for ruim, automaticamente a consequência vai ser ruim. E nós ensinamos isso para eles desde pequenininhos. E eles já vão crescendo, fazendo essas conexões neurais e vai fazer sentido mais no futuro. Às vezes a gente imagina, mas são ainda muito pequenininhos, mas eles já aprendem. Eles já sabem que a mãozinha é feita para abençoar, que a mãozinha não é feita para brigar. Eles sabem que da nossa boca devem sair palavras boas para o outro e não palavras que vão machucar. E é muito lindo também, porque a IP, ela traz 12 ferramentas de ensino. Uma delas é a nossa constituição de classe e também nós fazemos o uso do fichário. Proficário, gostaria de falar um pouquinho? Então, aqui eu tenho uma das ferramentas que nós trabalhamos em IP, é o fichário de uma de nossas alunas, que está há 3 anos conosco, né? E o fichário nós utilizamos intencionalmente. As crianças mesmo pegam o seu fichário, elas têm o domínio próprio de abrir, de fechar, elas mesmo colocam atividade, e até elas perguntam, prof, essa atividade é em qual... esqueci o nome. Divisória. Tem que falar de novo, Ou né? matéria. Não, elas continuam dali, né? Dá pra Pode ser. ir. As crianças perguntam, As prof, crianças perguntam, prof, em qual divisória que é? Aí eu falo, em português, matemática, elas vão lá, elas sabem até ali a letrinha, começam a letrinha, porque eles não sabem ler, né? Mas estão aprendendo. Então eles perguntam, prof, em qual matéria que é? Aí eu falo, é lá na divisória de português, na divisória de matemática, é o tema de casa. Eles mesmos vão lá, eles procuram, eles, né, passam as folhinhas com cuidado para não rasgar. Então, eles mesmos têm esse cuidado, eles também trabalham, né, com a individualidade, o autogoverno, o cuidado, né, cada um tem o seu e cada um cuida do seu jeitinho. Até eles mesmos que fazem a capa deles, né, porque como é algo individual, eles colocam o que eles gostam, o que eles mais gostam, uma fotografia, um desenho, uma imagem. Então, esse é um exemplo de um dos fichários, né, com que a criança decora com o seu jeitinho, com o que mais gosta, do jeitinho dela. Os pais ajudam, elas mesmas colam, elas mesmas colocam o que elas preferem. E isso é muito importante, porque dessa forma elas conseguem entender que elas são únicas. É isso que a gente ensina para as crianças, que cada uma tem uma digital diferente, cada uma foi planejada, cada uma recebe um propósito do Senhor para que seja cumprido aqui na Terra. E dessa maneira eles aprendem também a respeitar as diferenças. Assim como a capa do fichário que a Proficari falou, cada um faz do seu jeito. Uns usam adesivos, outros usam um desenho feito por eles, outros imprimem um desenho e colocam na capa, outros usam fotografia, e essa é uma maneira também deles mostrarem um pouquinho da sua personalidade, que é muito preciosa. E também o fichário é usado desde os pequenos, né? Desde lá do grupo 1. Eles já aprendem que o fichário é um uso deles, o uso individual deles. Exatamente. A gente sabe que através dele expande a forma de trabalho no sentido de que a criança vai trabalhar a paciência, vai trabalhar o cuidado, vai trabalhar várias habilidades que se encontram através também da BNCC, da nossa Base Nacional Comum Curricular. Às vezes tem pessoas que nos perguntam, Proficati, vocês são um colégio cristão, vocês trabalham com que tipo de ensino? O ensino formal, o ensino que agrega tudo aquilo que nós precisamos, como a Base Nacional Comum Curricular. Tanto que quando as professoras fazem o planejamento, elas colocam quais habilidades vão ser desenvolvidas com aquela atividade. Outra coisa muito interessante é que os planejamentos não ficam só com a parte da coordenação interno com o colégio, não fica. Ela é disponibilizada através da plataforma do Educabis. Lá os pais têm acesso a tudo que a criança faz no colégio e também ao planejamento. Nesse planejamento tem as atividades realizadas do dia, tem também quais canções que a criança vai estar aprendendo, tem quais livros que a criança vai estar ouvindo a história. Então os pais conseguem de fato ter um controle sobre o ensino, como se fosse algo muito semelhante ao homeschool, algo que os pais eles conseguem saber de fato sobre aquela aprendizagem da criança. E isso tem trazido muitos frutos, porque na educação infantil nós não trabalhamos
com apostilas, porque a IP traz que a criança precisa desenvolver habilidades compatíveis com aquela faixa etária. Então, o professor frisa isso dentro da sala de aula. Tanto que as nossas crianças do grupo 2, são na faixa etária de 2 anos, já usam tesoura, já fazem recortes. E a gente pede a tesoura de verdade, não a tesoura sem fio, que não corta, porque elas já têm capacidade cognitiva suficiente para poder aprender essa habilidade. Na turma do pré-1, eles já aprendem a copiar do quadro, eles já sabem fazer o traçado das letras, eles já aprenderam sobre a grafia. Na turma do pré-2, eles já têm consciência fonológica, ou seja, chega no final do ano, as crianças a maioria delas são alfabetizadas e letradas, devido a todo esse trabalho que é feito de uma maneira muito específica, muito bem trabalhada pelas professoras. Assim que a gente trabalha também a individualidade, né, Pescati? Que eu acho muito lindo, assim, no colégio, que eu sou apaixonada, os meus filhos estudam lá, inclusive, da gente poder trabalhar a individualidade deles, não só no gosto, da aparência, como a gente vê falar hoje em dia de individualidade. A gente consegue trabalhar especificamente pela quantidade de alunos também. Como a gente não tem nas turmas tem um número limitado de alunos, justamente por isso, por causa da abordagem da EP, a gente consegue trabalhar as particularidades de cada um. Se a criança demanda de mais atenção naquele dia, se ela veio tristinha, se ela precisa de um direcionamento diferente, a gente consegue dar esse direcionamento para elas. As profs são preparadas, são instruídas para isso. Se a criança não está bem naquele dia, a gente vai acolher, a gente vai amar, porque às vezes é só isso que ela está precisando naquele dia. Então, a gente consegue colher melhor deles, né, através dessa abordagem. Porque se a gente está lá só para descarregar conhecimento, descarregar técnicas diferentes para eles, eles não vão absorver tanto quando a gente está lá com carinho, com amor para passar isso para eles, né? Então, o número de alunos limitado ajuda muito nesse sentido, né? Para a gente conseguir cuidar de cada um como deve ser mesmo, né? Aplicar todos os princípios que a gente traz, que a gente aprende para trabalhar com eles. A individualidade traz muito isso, né? E a gente trabalha a mordomia com eles, não só através do cuidado com o material, através do cuidado com o colega também, porque a gente entende que a gente é mordomo de tudo aquilo que Deus nos proporcionou ter, né? Então, se Deus nos proporcionou ter esse corpo, essa colega, a gente vai cuidar do nosso corpo da melhor maneira, né? Então, a gente vai estar sempre arrumadinho, com o cabelo penteado, a gente passa isso para eles também, sobre a aparência, porque é uma coisa você chegar e pegar o teu filho todo descabelado, ou você chegar e pegar o teu filho arrumadinho. Então, eles mesmos já têm isso de cuidado, né? Com o corpo, com a roupa. Se tá suja, a gente troca. Se precisa, depois que come, a gente vai lá, escova os dentes, lava o rosto deles, né? Não só passar com lencinho. A gente lava o rosto, a gente passa esse tipo de individualidade para eles também, que eles precisam aprender a cuidar do corpo. Cuidar do colega, como que vai ser mordomia cuidando do colega? Porque se Deus, a gente sabe que Deus planejou tudo na nossa vida, né? Que tudo que está acontecendo é porque Ele quis primeiro. Então, se Ele planejou que a gente vai estar naquela turma, com aquela prof, com aqueles colegas, é porque a gente precisa cuidar disso, né? Porque uma hora a gente vai ser cobrado disso. E o que a gente vai apresentar? Que a gente cuidou, que a gente amou, né? Com mordomia. Por isso que é esse princípio que a gente trabalha. Ai, nós somos muito apaixonados mesmo por essa visão, por essa oportunidade de estar servindo o nosso município com essa abordagem. Nós recebemos hoje crianças de outras cidades também, que vêm por causa dessa proposta. E não vêm só porque não tiveram experiências, mas elas tiveram experiências muito enriquecedoras conosco. Por isso que hoje estão ali, por isso que hoje tem mais crianças de outros municípios também que fazem parte do colégio. Eu digo que é muito lindo, porque se a gente pega uma criança que está conosco desde que o colégio iniciou, e se você, dependendo da música que você vai cantar com ela, ela não vai saber qual é. Ela sabe aquilo que a gente passa. A gente procura cantar com eles canções que vão edificar a vida deles. Então, tudo no colégio é mesmo intencional. Os nossos eventos, as nossas reuniões, os momentos que a gente tem, até mesmo do lanche. Então, cada parte é pensada e é desenvolvida com objetivo. Nós somos muito felizes de poder compartilhar um pouquinho da nossa metodologia, da nossa prática, com todos vocês que nos assistiram.